Cumprimentando a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos dar início a essa segunda aula do módulo Epístolas Pastorais, a glória de Deus, avançando e sendo edificado na palavra do Senhor. Oremos para dar início. Pai querido e Pai amado, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça sobre a nossa vida, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, Pai, nesta tarde, de poder aprender mais a teu respeito. Pai querido e Pai amado, nos ajuda, Senhor, a compreender a tua palavra. Envia o teu Espírito Santo para nos dar o real entendimento, para que possamos, Pai, não apenas entender, mas colocar em prática. Pois o real motivo, Deus, é glorificar o teu santo nome na beleza da tua santidade. E isso nós queremos fazer com maestria, com graça, com destreza, fazendo com muita honra, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, eu te agradeço pelos que aqui já estão. Abençoa teus filhos, Pai. Ajuda eles para que eles possam perseverar até o fim, em nome do Senhor Jesus. E que possamos, Pai, jamais olhar para trás, Senhor, pretendendo retroceder, mas que possamos sempre avançar, avante, rumo às mansões celestiais, olhando sempre para o alto, porque do alto é que vem o nosso socorro, pois o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Assim eu te peço por aqueles que não puderam ouvir, abençoa aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão, Senhor amado, nos seus compromissos, toma em tuas mãos, e assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Meus amados, nós, na aula passada, falamos sobre a introdução, passamos a introdução aqui, e hoje nós iremos dar início, já adentrar na epístola de Paulo a Timóteo. Na aula passada a gente viu que, apesar de muitas pessoas falarem carta, mas nós aprendemos que o termo mais adequado não é carta, é o quê? Epístola, certo? É o mais apropriado, mais adequado. Carta deixa para quem não está estudando teologia, né? Você que está estudando, você que é aluno de teologia, você que é um futuro teólogo, já conhecedor da palavra, sabe que o nome correto é epístola, tá? E por que é epístola? Alguém disser, mas por que não é carta? Por que é epístola? Alguém lembra? Qualquer coisa está na aula lá. Conteúdo. Porque ela tem experiências, tem orientações, tem sugestões, né, da pessoa, de quem está escrevendo. E aí, como ela coloca lá como experiências e coloca como advertências, e aí ela ganha a roupagem, né, ganha o caráter de epístola, e não simplesmente uma carta. Tá? Interessante também, não envolve só o autor. Isso. Envolve outras pessoas. Outras pessoas, exatamente. Exato. Está recebendo ali, falando. Transmitindo, né? Falando de coisas futuras. É tanto que as epístolas, apesar de elas terem sido endereçadas para uma determinada região ou igreja, mas ela não ficava somente lá. A gente viu aqui em aulas passadas que ela, de uma região era para ser levada para outra e a outra trazida para cá. E assim circular entre elas. Específico, né? Escreve aqui com a pessoa. Exato. Exato. E já a epístola não. A epístola ela podia circular, né? Entre os outros. Aqui mesmo no nosso material, no módulo, na página 5, ele vai trazer aqui, que até nós passamos na aula passada, só para dar uma revisada aqui. Diz assim, que epístola, do grego epistolê, que significa ordem, mensagem, pelo latim epístola, carta, que é mensagem escrita e assinada, é um texto escrito em forma de carta para ser correspondido a uma ou várias pessoas, mas se distinguindo desta por expressar opiniões, manifestos,
e discussões para além de questões ou interesses meramente pessoais ou utilitários, sem, porém, deixar o estilo coloquial, que combina paixões subjetivas e apelos intersubjetivos com o debate de temas abrangentes e abstratos. As epístolas reunidas de um autor podem vir a ser publicadas devido a seu interesse histórico, literário, institucional ou documental. Então aqui a gente percebe, só a revisão, tá? Que a epístola, ela é diferente de carta. E aonde é que ela vai diferir? A gente vai ver que a diferença de uma para outra é que as duas, elas transmitem uma mensagem. Ponto. Isso aí, as duas, a mensagem. Porém, na epístola, diferente da carta, ela também tem uma opinião. A gente vai ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 7, quando Paulo vai dizer assim: digo eu, não o Senhor, não se case. Né? Ele não traz assim, ele deixa bem claro. Ali é o que? Uma opinião. Né? Aí ela traz opinião. Carta traz opinião? Não, traz a mensagem. A mensagem na carta. E o outro ponto que ele vai trazer são as manifestações. Então, manifestações. Porque na carta também não apresentava. O que seriam essas manifestações? Ele vai tratar, vai discutir de uma manifestação de outrem. Ou seja, o escritor está falando de uma ação de outro ser que fez. Como assim? O Espírito Santo. Ele vai dizer, e chegamos em determinada região e o Espírito do Senhor batizou. E Deus encheu eles do Espírito. E todos foram cheios e falaram em línguas. Entendeu? Então assim, ele vai narrar a manifestação de outro dentro dela. Então quando faz, essas são as peculiaridades. Quando ele trata sobre isso, ele está tratando de uma epístola e não carta. E aí a gente vai ver isso em todas. Em todas você vai ver. Então, por esse motivo, o nome mais apropriado, mais adequado para um teólogo falar não é carta, é epístola. Tá certo? Deu para compreender? Não? Só uma revisãozinha, tá? Mas está lá na aula passada. Tá bom? E aí hoje nós vamos adentrar agora para 1 Timóteo. 1 Timóteo a gente vai começar aqui na página 15. Ele já traz aqui... Deixa eu ver. Essa aqui eu já dei na aula passada. Timóteo, as Bíblias, Timóteo. Página 16. Página 16. Tá? Na página 16 do nosso material, vai tratar sobre a pessoa de Timóteo. Apesar de ainda não ser propriamente dentro da epístola, mas aqui nessa parte introdutória, ele vai tratar aqui e nós vamos ver quem é esse Timóteo que Paulo endereçou a carta e tratou com tanto carinho, né? Um jovem e ele tratou com tanto carinho. Nós sabemos que esse episódio ele aconteceu ainda no primeiro século. Ainda no primeiro século. E Paulo, quando escreve para Timóteo, Paulo, ele tem um carinho tão grande que ele é quem ele se comunica já próximo da sua morte. Né? Ele, inclusive, pede para que Timóteo vá vê-lo e leve para ele ainda os livros. Né? Então, assim, ele trata ele com carinho e, na verdade, ele trata ele mais como um filho. Paulo adotou Timóteo como um filho. Não um filho biológico, obviamente, mas o carinho era muito grande. O afeto que ele tinha para aquele jovem era demais. E Timóteo, ele exercia o ofício com muita maestria. E aqui diz assim, que Timóteo, ele
o seu nome grego é Timóteos. Sempre que tiver esse T, TH, no inglês é T, enfim, é a soprano, é a língua nos dentes. Soprano, né? Mas aqui, como não é no inglês, é no grego, aí quando é no grego ele fica tônico, ele fica um som aberto e tônico, fica forte. No caso aqui ele botou até o acento agudo. Claro que no grego não tem acento agudo, né? É no nosso idioma, mas para cá ficava Timóteo, né? E aí ela puxa a tonaticidade. E aí, quando tem o H, né? Então, trazendo aqui para que os irmãos possam, quando ver um termozinho assim, poder pronunciar tranquilamente. Então, Timóteos significa o quê? Honrado a Deus, ou honrado por Deus. Ele foi um bispo, e esse bispo aqui, ele costumeiramente é convertido ou traduzido por evangelista. Então, a gente pode linkar aqui Timóteo, um evangelista, o ofício dele, né? / bispo. E essa classificação a gente vai ver lá em Efésios 4:11. E que morreu por volta do ano 80. O Novo Testamento indica que Timóteo esteve com Paulo de Tarso, que era o seu mentor durante as suas viagens missionárias. Ele é considerado como sendo destinatário das epístolas a Timóteo. Ele está listado como um dos 70 discípulos. Timóteo é mencionado na Bíblia durante a segunda visita de Paulo a Listra, na Anatólia, como sendo um discípulo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Essa questão dele ser filho de judia, porém o pai grego, foi o que incorreu na necessidade dele ter sido circuncidado. E aí Paulo vai e circuncida ele. Lembremos que Paulo ele pregava aos incircuncisos. Lembra? Em aulas passadas a gente trabalhou isso. E lá no concílio, o primeiro concílio lá da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, teve o primeiro concílio da igreja, o primeiro concílio, Atos 15. E ficou definido lá que Pedro e os demais, era Pedro, Tiago, tinha outro que eu não lembro agora. Eles iriam ficar responsáveis para pregar aos da circuncisão, né? Então ele ia ficar responsável para pregar para aos da circuncisão, enquanto que Paulo e Barnabé, lá no texto, vai dizer que eles ficaram responsáveis para pregar aos da incircuncisão. Certo? O que é isso? É que os da circuncisão, quem eram? Judeus. E os da incircuncisão, quem eram? Os gentios. Certo? Os da circuncisão, os judeus, e os da incircuncisão são os gentios, ou seja, os demais, os outros, né? Nós estamos no meio. Era, né? Grego, troiano, como ele diz, né? As peças, tudo, os outros, o mundo.
nós, os brasileiros, né? O povo da Europa. Quem não for judeu é gentil. Entendeu? Ou seja, a missão de Paulo era bem maior, né? Paulo e Barnabé. A missão dele é bem maior, porque o dos apóstolos, eles no concílio decidiram que eles iam ficar responsáveis para pregar para esse. E até que faz um pouco de sentido. Por quê? Porque eles eram enraizados ali no judaísmo. Eles eram judaizantes. Né? Jesus foi que veio e fez o divisor de água deles. Jesus que pegou. Como eles eram judeus, eles tinham que ser Exemplo. judeus. Isso. E pregar Cristo para os judeus. Mostrar para o judeu que o Messias que eles estavam aguardando foi aquele que eles mataram. Não foi a pregação de Estevão? Ele veio, só que vocês mataram. Assim como vocês também mataram os profetas. O negócio era pesado, né? E aí Paulo está dizendo, vocês ficam aqui pregando da circuncisão. O que ele está dizendo? Prega os da circuncisão. Era o quê? O judeu. Enquanto que eu vou pregar para os da incircuncisão. Isso aqui, alguém por aí vai pegar para dizer que eles estavam concordando que quem fosse judeu poderia continuar circuncidando. E quem fosse gentil não precisava circuncidar. Não é isso que o texto diz. Nessas palavras aí, a interpretação da circuncisão, da promessa. Da promessa, né? Que Deus fez a aliança. É. Isso. Descendente de Abraão. Que não pertencia à promessa. Para eles era fora da promessa. Exato. Aqui é o galho enxertado da videira, né? Nós. Entendeu? É nesse raciocínio aí. Só que aí alguns, isso já interpretadores, já pessoas já agora do século XIX para cá, ou até mesmo do XVIII, um pouquinho antes da Idade Média ali, alguns começaram a interpretar no sentido de achando que a Bíblia, né, no Novo Testamento, estava permitindo que aqueles que fossem judeus não haveria problema algum circuncidar. Não tinha problema não, podia circuncidar. E já o da incircuncisão, não precisa você circuncidar não, pode ficar assim mesmo. Mas se quiser circuncidar, também não tem problema não. Ou seja, o meio termo, né? Tanto faz como tanto fez. Aí foi quando Paulo bateu de frente. Disse que quando Pedro estava com os da circuncisão, agia, se comportava como tal. Mas quando estava com esses, agia como tal. E aí tinha como se fosse duas faces, duas caras. Aí quando Paulo chega no meio dos irmãos que Pedro está lá, ele logo saía. Para dizer assim, não estava nem com eles não. Logo saía, ficava dissimulando. E aí foi quando ele teve uma grande discussão por conta de que ele exigia de alguns para circuncidar e com outros ele não exigia. E aí Paulo bate de frente com ele, tiveram um grande desentendimento ali, né, nesse contexto, e Paulo dizendo assim, a circuncisão não é mais necessária. Não é necessária. Inclusive para os judeus. Quem circuncidou, tudo bem, mas os outros que estão vindo agora, precisa não. Não precisa. Por que não precisa? Porque a circuncisão agora é no coração. Se nós estamos em Cristo, e Cristo foi a nossa circuncisão plena, perfeita, então nós fomos circuncidados nele. Nós não estamos em Cristo? Então Cristo foi a consumação de toda a lei, de tudo. A consumação, tudo se consumiu nele. Como se consumiu nele, nós estamos nele, logo nós cumprimos nele toda a lei. Em Cristo. Dá para entender isso, não? Se a gente olhar para a história, o antigo chamava os não é circuncidados, mas incircunciso, né? Você está vendo quando viu lá, ele contando um pouco. Chamou assim, ó. Quem é esse incircunciso? Era tipo assim, uma afronta, uma zombaria, né?
Eu sou circuncidado, e tu, quem é? Quem é tu aí? Entendeu? Era tipo isso. Tratava nesse sentido, era. E aí foi onde Paulo bateu de frente e ele disse, eu vou pregar para eles. Mas não vou pregar para eles, dizer para eles circuncidar, não. Eu vou pregar para eles aceitarem Cristo. Aceitando Cristo, eles serão circuncidados. Aonde? No prepúcio? Não, no coração. Né? No coração. E aí é o que chega até nós. E aí hoje, meus amados, aqui como estamos falando das pastorais, hoje existe vários grupos infiltrados nas igrejas querendo adotar ou ser simpatizantes do judaísmo. Tem e não é pouco, está crescendo. Eles querem ser os judaizantes, só que como eles não são judeu, propriamente dito, aí torna-se um pseudo. Ou... Unificações do judaizante. Isso. Tirando de lá e querendo implantar hoje, com uma nova roupagem. Nova roupagem, exato. Ludibriar. E aí nós precisamos estar atentos a isso. Nós não necessitamos aderir às práticas judaicas. Não. Ah, mas e as festas? Não. Ah, mas o sábado? Não. Ah, circuncisão? Não. Ah, mas o quipá, usar é tão legal que aquilo ali mostra a unção e consagração? Não, não precisa. Por que não precisa? Porque a partir do momento que você volta, você está aqui, ó. O grande divisor de águas é Cristo. É o grande divisor de águas. É o grande. De Cristo para trás é o quê? Antigo Testamento, ou Velha Aliança, ou Antiga Aliança, né? Vou botar aqui, Velha Aliança. Velha Aliança. De Cristo para frente é o quê? Nova Aliança. Não é assim? Então, se nós somos da onde? De Cristo para trás ou de Cristo para frente? Cristo para frente. Se nós somos de Cristo para frente, e sendo de Cristo para frente, lá na frente, ó, vou botar aqui 2025, é o ano que nós estamos, né? 2025. 2025, depois do nascimento de Cristo, né? Depois do nascimento dele, não é da crucificação não, é do nascimento. Da crucificação vai ser menos isso aqui. Aí, se nós estamos aqui, num marco bem distante, vou botar aqui assim, nós estamos aqui, e nós olhamos para Cristo, não há necessidade, de aderirmos os rudimentos da lei. Não há necessidade. Por quê? Porque em Cristo consumiu toda a lei. Em Cristo. Nele foi consumado. Consumiu. Ele não disse, eu não vim abirrogar. Eu vim fazer o quê? Cumprir. Ele disse que ele é a plenitude. Não precisa acrescentar mais nada. A plenitude aqui está na totalidade, está no ápice. Tudo que pudesse, tudo que estava pendente de ser feito, se fez nele. Tudo que faltava, completou nele. Tudo que restava, se achou nele. Entendeu? Então, por exemplo, Paulo ele diz assim, que aquele que quiser obedecer à lei e tropeçar em uma letra dela, será culpado de toda ela. Olha como é sério o negócio. Eu gosto muito de quem guarda o sábado, eu quero guardar o sábado. Tudo bem, guarde o sábado, mas também pratique as festividades, também faça o sacrifício de uma ovelha, um bezerro,
de até 1 ano de idade, puro, limpo, sem mancha, uma cor só, novinho, de um animal que nunca botou carga nele, nunca fez nada com ele. Não coma peixe de pele, não coma carne de animal que afenda na unha, pratique o ano sabático, pratique a tradição que era do sacrifício quando eles levavam a arca, a cada 7 passos um culto, a cada 7 dias, 6 dias o sétimo sagrado, a cada 6 anos o sétimo sagrado, o ano todo sagrado, entendeu? Ou seja, siga tudo. Quer guardar só o sábado? Não, guarde tudo. Não, mas o sábado está na Bíblia? Tá, as outras coisas também. Então, se você quer seguir a lei, siga nela toda. Porque se você seguir um pouquinho e negar o restante, você é culpado de todas as outras. 9 horas, os crentes 9 horas. Né? Não dá, não. 2 vezes por semana, 2 horas só. 2 horas. Né? Ou seja, aí quer cumprir a lei, só o que convém. Só o que convém. Ou seja, Jesus tirou aquele fardo pesado. Fardo pesado. Exato. Mais leve, ou quer voltar pesado, mas quer carregar só o que quer. Só o que convém. Ele tirou o saco de cimento, o de cimento. Então, assim, se nós que estamos depois de Cristo, aceitamos a Cristo, né? Se nós estamos depois de Cristo, aceitamos a Cristo, nele se concluiu tudo. Ele cumpriu a lei. Ele. Quem somos nós para conseguir cumprir? Consegue não, meu irmão. Mas não consegue mesmo. Então, como nós não conseguimos cumprir a lei, esteja satisfeito com Cristo. Para ser mais leve, ele resolveu só em 2. Só em 2, né? E depois desse primeiro deixou só 1 ainda. Não? É bom demais, né? Ele estabeleceu 10, aí o povo achou pouco, esticou para 613, aí ele veio, não, rapaz, não é isso, não. É só 2. Qual o maior mandamento? Amar a Deus. E o segundo? O próximo. Pronto, é só isso aí. Resumiu para 2, não foi? E aí lá em João ele espremeu e botou só 1. Então assim, ama o próximo como a ti mesmo, e assim cumprirás toda a lei. Entendeu aí? Ou seja, ele alivia para a gente, né? Ele, mano, é misericordioso demais, viu? É misericordioso demais. E aí, hoje em dia, os pastores, eles estão tendo uma dificuldade com esses que estão querendo voltar o rudimento da lei. Voltar. E hoje em dia está uma briga maior ainda. Por quê? Porque tem outro ponto que está sendo muito criticado. Qual é? O dízimo. O dízimo hoje em dia está sendo bombardeado. Porque muitos estão falando que o dízimo é coisa da lei. Certo? E aí estão querendo mexer aqui também. E aí a gente vai ver no decorrer. Não nessa aula de hoje, né? Essa aula é... Só que o Ministério bota como... É nosso, né? Para você subir. Sim. Para ser consagrado, um dos requisitos... Um dos requisitos é ser dizimista. Sim. Sim. Eu não acho errado. Por ser critério para a consagração, né? Não acho errado. A gente vai chegar lá. Tem? Não é o que eu estou falando? Hoje em dia, nós estamos nas epístolas pastorais. Isso já é uma... Aqui. Pessoa que uns dizem que isso era da lei, se foi da lei foi abolida. É interessante, uma pessoa, como o irmão acabou de falar. O pessoal tropeça, né? E muito. A circuncisão, pessoa do quem? É Abraão. Isso. O dízimo é Abraão. Abraão. Parece que é tirar o pé. Continuar a circuncisão. Então o que eu estou dizendo é só o que convém. Quer cumprir a lei, mas só no que convém. Mexe no bolso. O que mexer no bolso, e não é só o dízimo aqui na igreja não. Lá fora também, no mundo secular, quando é para mexer no bolso, o povo dá opa, peraí, não, que negócio é esse? O pessoal fica logo, pode prestar atenção, não é só na igreja. Entendeu? É lá fora também. For mexer no bolso, o pessoal dá
chega para lá já. Então, assim, se a gente for analisar, é tipo aquilo que Jesus falou, que o amor, né? O amor ao dinheiro. Porque onde estiver o seu tesouro, não é assim? Isso. Onde tiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Se o seu tesouro estiver no dinheiro, seu coração vai estar lá. Então você vai estar assim, agarrado com unhas e dentes e ninguém mexe, ninguém toca. Nem os pastores. É o contrário, é onde é teu coração? Não? Meu coração está meu em Jesus. É, né? Onde tiver teu... É? Dá só uma olhada aí. É. Dá só uma verificada aí, que é pra gente ajustar logo agora. Né? Mas aí, se a gente for analisar, o Paulo, ele orientou bem o jovem Timóteo. E o jovem Timóteo, ele era filho de judia e o pai dele era grego. E por essa situação, por causa do pai, e olha que quando o texto vai falar que é por causa do pai, é como se o pai já tivesse entendido que para servir a Deus de verdade, precisava seguir os preceitos da lei. E aí precisava o quê? Circuncidar. Então, por causa do pai, Paulo vai e circuncida Timóteo. Para não gerar escândalo. Entendeu? Para não gerar o escândalo. Sim, pode falar. Onde tiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Tesouro, né? Onde tiver o Seu tesouro, aí estará o seu coração. Porque é o apego ao material, né? Tipo assim, a pessoa tem, sei lá, ela construiu patrimônios. Então aquele patrimônio é o tesouro dela. Jovem rico, né? É. Né? Um grande exemplo ali, jovem rico. Qual é a referência aí, irmão? Só para... Mateus 6, 21. Pronto. Mateus 6, 21. Onde tiver seu tesouro, aí estará também seu coração, né? Então perceba que o nosso coração, ele não pode estar no apego nas coisas materiais. Eu já falei aqui, e vou repetir. Na época da pandemia, aí eu tenho uns vizinhos que era tudo idoso.